Olá, eu sou a Nayara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cooper te trago as atualizações da previsão do tempo para esta semana. Semana que será marcada por novas instabilidades sobre o sul do Brasil, tem risco de mais chuva forte, inclusive não dá para descartar novos transtornos, especialmente no Rio Grande do Sul, que foi bastante afetado pelos temporais na última semana. Neste mês de setembro, até o momento, foram já acumulados volumes bastante expressivos de água sobre o sul do Brasil, especialmente na metade norte do Rio Grande do Sul, onde algumas localidades receberam mais de 300 milímetros só na última semana. Essa chuva já superou a média do mês de setembro em diversas áreas, especialmente nesta área em tom de azul mais escuro do mapa que cobre boa parte do Rio Grande do Sul. Algumas áreas pontuais do interior do Brasil também já registram chuvas superiores ao que é normal para o período, pelo menos até o dia 10 agora do mês de setembro. As chuvas têm ocorrido de forma muito irregular, ainda não é uma chuva homogênea que garante homogeneidade na umidade no solo, mas a gente observa que de forma pontual algumas áreas têm recebido chuvas de moderada até forte intensidade. Agora, ao longo desta semana, a chuva diminui sobre o interior do Brasil, mas a expectativa para o mês de setembro como um todo é que as chuvas fiquem acima da média em grande parte das áreas produtoras do Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Na região Sul, as chuvas serão mais frequentes, mais volumosas e homogêneas, e devem trazer, inclusive, transtornos, especialmente para a fase final de colheita dos cultivos de inverno, a fase final de desenvolvimento das lavouras de trigo e também a fase de colheita. Agora, entre o Sudeste e o Centro-Oeste, apesar dessa anomalia positiva de precipitação prevista, a chuva não se regulariza completamente, não ocorre ainda de uma forma homogênea. Ela deve ocorrer de forma muito isolada, na forma de pancadas e alternada ainda com janelas de tempo seco e muito quentes, que ainda devem dificultar a instalação das lavouras de soja em algumas regiões. Entre o noroeste de Mato Grosso, grande parte do norte do Brasil e faixa leste do Nordeste, a expectativa é de precipitação abaixo da média. Essa distribuição de chuvas durante o mês de setembro é bem característica dos impactos do fenômeno El Niño, que está em vigência, já atingiu forte intensidade e vai continuar se intensificando ao longo da primavera. Então, deve ter seus efeitos mais efetivos ao longo dos próximos meses. Agora vamos acompanhar a previsão de curto prazo. Para esta semana, o destaque é a chegada de uma nova frente fria ao sul do Brasil, sistema que a partir desta segunda-feira já deve provocar chuva forte, especialmente entre o sul e leste gaúcho. Áreas que devem receber até 130 milímetros em 5 dias. Então, é uma chuva com potencial para transtornos, pode trazer novas inundações, pode trazer também, vir acompanhada por ventania até granizo, especialmente nas áreas em que o solo já está encharcado, o risco é maior para transtornos. A chuva não chega com a mesma intensidade sobre o norte gaúcho, que foi a área mais atingida na última semana pelas tempestades. O norte gaúcho, interior catarinense e interior paranaense devem receber chuvas mais isoladas e com menores volumes acumulados. Na segunda metade da semana, a chuva dá uma trégua no sul do Brasil, especialmente a partir da próxima sexta-feira, e uma massa de ar de origem polar deve ganhar força, deixando as madrugadas mais frias. A partir da quinta-feira, a frente fria deve avançar em direção à costa do Sudeste, propagando instabilidade sobre o interior do Brasil. Pode chover entre o interior do Sudeste e Centro-Oeste, mas de uma forma muito isolada e com baixos acumulados. Não é uma chuva considerada uma chuva agrícola, aquela de encharcar o solo. Nas áreas mais ao norte do país, deve chover sobre a faixa oeste da região norte e leste do Nordeste, mas de uma forma isolada e fraca. No período seguinte, de 16 a 20 de setembro, a distribuição de chuva não deve mudar muito. Deve chover fraco aqui na faixa leste do Nordeste, Espírito Santo, norte de Minas. A chuva se espalha um pouco mais pela faixa oeste do Brasil, inclusive atingindo o oeste de Mato Grosso e o estado de Rondônia, mas os maiores volumes de água ainda vão continuar chegando ao sul do Brasil. A partir da próxima segunda-feira, tem previsão para um novo sistema chegar ao sul do Brasil e ele deve provocar chuvas fortes ao longo da próxima semana, especialmente no Rio Grande do Sul. Chuvas mais persistentes, com volumes mais expressivos e que também vêm acompanhadas aí por risco de temporais, queda de granizo e ventania. É normal a primavera começar bastante tempestuosa no sul do Brasil. A primavera começa no próximo dia 23 de setembro e acompanhada de um fenômeno El Niño. O potencial é bastante alto para a ocorrência de tempestades na região sul. Durante as madrugadas, a expectativa de aumento do frio sobre a região sul do Brasil a partir da próxima sexta-feira tem risco até para a formação de geadas, mas apenas em áreas mais elevadas, Serra Gaúcha, Serra Catarinense e também áreas do Planalto Paranaense. Grande parte da região deve enfrentar uma oscilação da temperatura, assim como São Paulo e Mato Grosso do Sul, durante o próximo final de semana, mas não há previsão para extremos de temperatura mínima e, por enquanto, muito baixo o risco para a ocorrência de geadas. No período de 16 a 20 de setembro, o frio diminui, fica bem mais restrito às regiões
serranas. Durante as tardes, o grande destaque é o calorão, que vai se intensificar ainda mais nesta semana entre o centro-oeste, norte do Brasil, partes do nordeste, até mesmo faixa oeste de São Paulo e Triângulo Mineiro devem enfrentar temperaturas superiores a 35 graus. Algumas localidades devem beirar 40 graus, então vai ser uma semana muito quente, com baixos índices de umidade relativa do ar sobre o interior do Brasil. Apenas no extremo sul do Brasil, por conta das chuvas frequentes e volumosas, o tempo mais fechado não deixa as temperaturas se elevarem tanto. Vamos acompanhar a previsão pontual. Em Vacaria, a gente observa que os próximos 30 dias serão bastante instáveis. Teremos poucas janelas de tempo seco. Nesta semana tem previsão de chuva forte e uma queda mais acentuada da temperatura. A mínima pode chegar até por volta de 6 graus, a máxima em torno de 14, 15 graus na segunda metade da semana. Depois a temperatura sobe rapidamente até o final de semana, mas a chuva retorna na última dezena de setembro. Tem previsão para um início de outubro ainda bastante úmido, poucas janelas de tempo seco aqui entre o final de setembro e outubro. E as temperaturas permanecem mais amenas na virada do mês por conta do tempo bastante instável. Em Campos de Julho, Mato Grosso, os próximos 30 dias terão alguns episódios de chuva, mas muito espaçados e de uma forma geral com baixo volume acumulado. Então, de forma regionalizada, essa chuva ainda não deve garantir total recuperação da umidade no solo. Algumas áreas vão receber volumes maiores, mas outras áreas ainda devem ter déficit hídrico para a instalação da soja. A chuva não deve ocorrer de forma homogênea sobre Mato Grosso. Além das janelas maiores de tempo seco previstas para os próximos 30 dias, teremos temperaturas aí próximas de 40 graus em alguns momentos. Então, janelas de tempo aberto com muito calor, calor excessivo, devem trazer impactos aí para as atividades no campo. Em Uruçuí, no Piauí, grande parte dos próximos 30 dias com tempo seco e muito calor, também com alguns picos de temperatura máxima de 40 graus. E chuvas acontecendo mais a partir de outubro, mas ainda assim muito isoladas e com baixos acumulados. A tendência é que a chuva se regularize na região de Uruçuí mais a partir do mês de dezembro. Então a chuva deve sofrer um atraso, deve ocorrer de forma muito irregular entre outubro e novembro. Esses são os destaques da previsão do tempo de hoje. Eu volto nos próximos dias com novas atualizações. Até mais!